Olá pessoal, dando sequência à nossa aula 2, tá, de locação de obra. Bom, a gente chegou a comentar, né, no vídeo 1, né, que a gente tem, que ele vai medir o passeio, calçada, né, que é nosso passeio, nossa caixa de rua, enfim. Aí ele vai determinar um ponto, né, determinar esse ponto para a gente, né, para servir como norte, até para ele mesmo, tá? Que numa obra, o topógrafo ele pode marcar toda a sua obra, dependendo do valor que você puder pagar, né? Se tu quiser ele full time, ele aloca a tua obra inteira, tá? Bom, mas não for o caso, ele pode botar alguns pontos para você, tá? Que seria esses pontos, né? Ele botou esse ponto C e ele pode determinar, né? Determinar não, vai estar em projeto, mas ele vai ver onde é que vai iniciar o primeiro pilar, tá? Mas antes de falarmos sobre isso, vou falar sobre esse projeto aqui, tá? Esse projeto aqui, pessoal, é o projeto de carga de pilar. Então, quando vocês estiverem em uma obra, tiver que alocar, fazer a alocação da obra inicial, né? O seu terreno está puro, não tem nada. O que é alocar uma obra? É colocar a minha construção dentro do meu terreno, de uma maneira correta, na posição correta, ok? Sem avançar para frente nem para trás, né? Para eu não ter problemas de fiscalização com a prefeitura, enfim, né? Mas esse projeto de carga de pilar, né? Se a gente voltar um pouco na nossa aula que a gente deu, como é que é definida a fundação, né? Vocês fizeram o trabalho de sondagem de solo. Então, para ele definir a fundação, eu tenho que saber o tipo de solo, o solo que eu tenho lá embaixo, né? E qual a profundidade que ele vai aguentar a carga, tá? Então, eu acho que eu falei em outro vídeo que a gente calcula a estrutura de cima para baixo. A gente vai achando os pesos, vai jogando para os pilares até chegar nesse projeto aqui. Ó. Ele é carga de pilar por quê? Porque eu tenho a carga em cada pilar. Então no P39 aqui, né? Ele tem a dimensão de 74 por 20, eu tenho 94 toneladas força, né? Se eu chegar a um outro pilar aqui, né? Eu tenho 136 toneladas força. E assim vai, ó. Cada pilar tem uma tonelada que vão ser cargas diferentes, né? Então terão cargas diferentes em cada pilar, ok? Então, o que acontece aqui, né? Mas pra gente interessa isso? Não, pra gente não, né? Só se a gente tiver alguma situação de rompimento, de uma laje que está quebrando, ou um pilar que ficou brocado, enfim, algum problema na estrutura ou na fundação, que a gente precise conversar com o calculista e informar para ele o peso, enfim, né? A estrutura, esse pilar está aguentando isso, 94 toneladas, eu posso botar, adicionar uma carga, vai ter algum problema? Enfim, mas isso daí é outra história, em outra aula a gente até conversa melhor sobre isso, né? Não quero ser prolixo aqui nessa aula. Mas o que interessa pra gente, pessoal? Interessa isso aqui, tá vendo? Isso aqui é linha de eixo, tá? É linha de eixo. Ela determina a distância, tá vendo? Ó, desse eixo para esse eixo, eu tenho 3 metros e 41. Você lembra que eu mencionei em aula que a maioria das medidas viriam em centímetros? Praticamente todos os projetos, né? Então aqui, ó, distância entre eixos. Então, aqui na minha vertical, pegando pelo sentido desse projeto, eu tenho 3,41 metros entre eixos, né? Porém, aqui na minha horizontal, ó, desse eixo para esse eixo aqui, ó, eu tenho 8,73 metros. Se eu pegar aqui já o projeto no todo,
né? Olha aqui a quantidade de pilares, tá? Quantidade de pilares que eu tenho, tá? Então isso para alocar obra é muita coisa. Isso aqui são pilares do elevador, né? Se vocês olharem aqui, é o tamanho 20 por 2,48 m. Então sai um pouco da nossa realidade, da nossa casa lá, daquele nosso pilarzinho, né? Então é bem grande, ok? E então o que vai interessar para a gente serão essas distâncias entre eixos. Eu vou explicar melhor, tá? Vendo aqui, então esse aqui é o ponto que o topógrafo deixou, né? Com isso, esse ponto aqui, ele já me fala aqui do meu ponto para o meu pilar de referência, o P133, eu tenho 5,32 m. Vocês perceberam que ele iniciou desse ponto? Foi o ponto que o topógrafo me deixou, e a medida desse ponto, ele jogou a estação total dele lá, viu que para chegar no eixo desse pilar eu teria que ter 5,32 m. É a minha referência, ok? Então, o topógrafo ele vai vir com a estação total dele, vai estacionar aqui, vai jogar para cá a medida, né? Eu acredito que vocês vão ver isso nessa aula, na aula com o Zé, né? Já não é a minha aula. Depois ele vai etiquetar, né? O que é etiquetar? Colocar uma madeira, um pedaço de perna de 3 aqui no solo, para poder colocar um preguinho aqui, ó, no eixo, nesse encontro de linhas aqui, ó. Tá vendo? A linha passando no meio desse pilar por aqui, e a linha passando no meio. Vai botar uma madeira, vai cravar no solo e vai botar esse preguinho de aço, vai pintar de vermelho, vai botar um xizinho lá, para dizer, ó, aqui é o meu P133, ok? Beleza? Então vamos falando só por parte, para ficar mais fácil para vocês essa aula, essa introdução dessa aula, né, de locação de obra é um pouco chata, que é muita teoria, né? Pelo menos essa parte inicial, para depois a gente estar criando uma planilha de alocação. Eu vou ensinar vocês a criar planilha de alocação, mas essas fases dessa obra é interessante vocês saberem, ok? Bom, o topógrafo com a estação total aqui, né, ele pode marcar todos os pilares, como eu já mencionei. Mas suponhamos que a obra de vocês está com pouco dinheiro e não vai marcar isso. O que ele vai fazer? Você vai poder, vou botar aqui, ele vai poder fazer um esquema interessante, né? Não sei se vocês conseguiram ver essa linha. Deixa eu mudar aqui o layer dela. O que ele vai fazer, né? E com a estação total aqui, né, ele vai jogar uma linha de referência, tá? Uma coisa que vocês precisam saber, que para eu montar meu gabarito eu tenho que ter um espaço, né, de segurança, que é de 1,50 m a 1,80 m, tá? É isso mesmo, 1,50 a 1,80 m, para eu poder ter um espaço entre a obra, tá? Então, minha obra está aqui, minha construção está aqui. Então, se eu for montar meu gabarito, eu tenho que estar afastado a 1,50 m da minha construção. Então, vamos botar um exemplo que o meu topógrafo ele vai fazer uma marcação, né, afastando do eixo do meu pilar de 2 metros. Ok? Para que isso, né? Vamos supor que eu monte um gabarito de madeira, enfim, no lado, ou eu tenho a parede aqui do vizinho aqui no lado, e vou ter uma parede do vizinho lá no outro lado da minha obra, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar para mim uma bandeira de alinhamento, parece aquela bandeira que o pedreiro usa para alinhar, só que ela é virada, tá vendo? Então ele vai botar de um lado, né, e vai colocar em outro.
tá? Opa. Né? Quando eu olhar assim, ó, eu olhar isso na parede, ele vai estar dessa forma, né? Tanto de um lado na parede quanto do outro lado da parede, né? Então, vou botar aqui que ele colocou no espaçamento de 2 metros. Então ele botando a bandeirinha aqui e a outra bandeirinha no outro lado, né? O que ele vai fazer? Ele vai esticar o arame recozido, vai prender, suponhamos que seja no muro do vizinho que está aqui e o muro do vizinho que está lá. Ele vai esticar o arame recozido. Ele vai galgar. O que é galgar, pessoal? Em termos de obra, galgar é manter em paralelo, tá? Para eu poder levantar meu gabarito, tá? Eu sei que está um pouquinho enrolado, mas eu vou fazer um outro vídeo dando continuidade, explicando essa parte melhor, beleza?